Nestes caminhos espiralados, permiti-me ser guiada pelo processo da própria escrita, ora focando, ora desfocando temas, reflexões e propondo um itinerário que espirala entre diferentes influências. Revisitei caminhos já conhecidos, alguns que fazem parte de percursos rotineiros na minha trajetória, outros que eu não visitava há muito tempo e outros ainda completamente estranhos e desconhecidos. O anteprojeto, escrito em dias frios e cinzentos em Porto Alegre, há mais de 4 anos atrás, movia o desejo de partilhar a experiência ocorrida nas oficinas do projeto Ligados pela Arte, da APAB-BRS. Porém, ainda sem ter um foco muito preciso do que gostaria de desenvolver. Sabia que passava pela aprendizagem e que esta, sem dúvida alguma, passava pelo corpo, onde se encontram todos os fluxos e intensidades. Mudei para Salvador. Me enveredei por caminhos espiralados, sincréticos, misturando minha erva mate ao sabor do dendê, percurso do rio-lago ao mar, sendo surpreendida após 6 meses pela pandemia de Covid-19, que durou quase 2 anos, marcados por raiva, tédio, tristeza, medo, resiliência. Neste período, realizei muitas caminhadas, em que eu questionava a pesquisa, sobre o que era exatamente. Em que ponto do caminho poderia discutir as artes cênicas e os estudos da neurodiversidade? As dúvidas eram muitas, carregadas pelo período de distanciamento, pelas mortes de pessoas próximas, pelo próprio desenvolvimento de uma pesquisa em arte sendo movida em um momento como aquele. As dúvidas foram levadas a Montreal, onde vivenciei um semestre de doutorado sanduíche na Concordia University, durante um inverno de caminhadas na neve, de feitura de bonecos, da percepção do gelo em meu rosto e olhos. Influenciada pelas leituras e grupos de estudo sobre neurodiversidade, percebi nesse tempo de recolhimento a necessidade de falar sobre o processo, o que está dentro da experiência. Compreendi que há muito me interesso por saber o que está no meio, abrir o brinquedo, descobrir como ele funciona. Foi assim que compreendi que mesmo em repouso, permanecia o movimento, em meus gestos, reflexões, assim como nas oficinas de teatro do projeto, e principalmente nas propostas desenvolvidas pelas pessoas participantes. Desta percepção, emerge o tema central desta pesquisa: corpar, vibrar e instalar. Micromovimentos quase imperceptíveis que ocorrem no interior de um processo de criação de forma contínua e movente. Um centro espiralar em constante formação e inacabamento. Estes micromovimentos são inseparáveis, interdependentes e concomitantes em um processo de criação, só separados aqui para fins de investigação. Eles vêm de 2 aspectos distintos da pesquisa. O primeiro, as oficinas de teatro. O segundo, os estudos sobre neurodiversidade de Erin Manning, que pela perspectiva da filosofia do processo, vai propor o conceito de percepção autista, que não se refere a uma pessoa autista em particular, mas a um campo aberto para a experiência de percepções, em que luzes, sons, cheiros, fluxos e intensidades perpassam o movimento em formação. É o processo de criação que acontece a todas as pessoas, fluindo imagens, gestos, afetos que direcionam a experiência, sem propor uma hierarquia que classifique o que emerge dele. Seja uma cena, uma coreografia, uma ação simples, ou mesmo uma não-ação, pois o movimento permanece interno nesse caso. Proponho que corpar, vibrar e instalar se tornam perceptíveis pelas materialidades, elementos visíveis, audíveis, sensíveis e palpáveis, como sugere a pesquisadora Célida Mendonça. Assim o corpo, sua relação com objetos e elementos externos, e com o próprio espaço, possibilitam a criação de composições performativas, estes processos de criação com base em performances, em sintonia com os diferentes modos de sentir e perceber a experiência. Uma política de afetos, ecológica e de respeito às características de todas as pessoas, independente de suas singularidades físicas e ou psíquicas. Um pensamento sobre a biodiversidade de espécies, de contato com a natureza que é abundante e de que somos uma parte. Tentei com muito esforço dividir esses temas de interesse, pois eles são completamente imbricados, ou melhor, espiralados. Me debrucei em 3 grandes blocos.
os procedimentos das oficinas, relacionados aos estudos da deficiência e neurodiversidade, os processos de criação em performance, desdobrados pelos movimentos corpar, vibrar e instalar, e proposições para um ensino de teatro acessível. Cada capítulo também se relacionou com uma cidade vivenciada: Porto Alegre, a partir das paineiras, Salvador, pela percepção do mar da Praia da Paciência, e Montreal, a partir do contato com a neve. Na primeira parte da viagem, de Malicuia, ou como as árvores caminham por caminhos espiralados, compartilho a estrutura desta pesquisa-criação, uma autoetnografia em primeira pessoa, como propõe Sylvie Fortin. Nesse imaginário poético de errância, como forma de articular os principais campos de interesse, faço os recortes no que será articulado dentro dos estudos da performance e neurodiversidade, pois são campos abertos e com muitas indefinições. No segundo ponto de parada mostro o que cabe em uma mochila, situando o projeto Ligados pela Arte, seu contexto socioeducacional pela perspectiva dos estudos da deficiência, de Petra Coopers e Carolina Teixeira, os estudos feministas da deficiência, de Débora Diniz, e o aprofundamento nos estudos da neurodiversidade, pelas pesquisas de Nick Walker, Erin Manning e Estelle Alfon. A abordagem artístico-pedagógica das práticas se deteve nas perguntas: o que era feito nas oficinas? Como era feito? Quais os resultados? As oficinas foram analisadas a partir da observação, com o objetivo de pontuar seus princípios geradores. Tais observações também são pontuadas em duas outras experiências artístico-docentes anteriores, na oficina para aposentadas da Seguridade Social e no Hospital Psiquiátrico São Pedro, ambos em Porto Alegre. A partir da criação autoral Aspire, desenvolvo sobre as materialidades, pelas noções de Feigo Strover e Célida Mendonça, e sobre a ideia do corpo-coisa de André Lepec. No meio da viagem, convido a olhar para o mapa, contextualizando a experiência e seus hipotéticos movimentos, corpar, vibrar e instalar. Situo a percepção do corpo como elemento principal da investigação, onde diferentes afetos o perpassam para a compreensão do movimento em formação constante, como já desenhado por Christine Greiner e Helena Katz. Um corpo em relação com o todo, conforme a pesquisa somático-performativa de Ciane Fernandes, vivenciada no Laboratório de Performance, no PPGAC UFPA. As práticas realizadas nas oficinas tinham em comum a criação sempre em processo, um campo experiencial atravessado por intensidades, um corpo sendo criado, em ação, um corpo-verbo, corpar. O movimento do corpo e sua relação com objetos e elementos diversos, afetando e sendo afetado por eles, como um corpo vibrátil proposto por Lygia Clark. Vibrar. A relação de deslocamento que propõe novos movimentos, novos corpos e novos espaços. Instalar, apoiada pelas reflexões sobre corpo, espaço e lugar, de Arawak Higgins e Yu Futuan. Corpar, vibrar e instalar são identificados a partir de 3 composições performativas desenvolvidas nas oficinas: Kumbalauê, circo e percursos. No trecho, entre desvios, derivas e percursos, são destacados os caminhos percorridos pela oportunidade de ter uma sala disponível na Concórdia, desenvolvendo práticas com diferentes materiais, explorando corpo, objetos, espaço e outras possíveis relações. Foi quando nomeei estes processos de composições performativas e, especulando até os meus limites, me movi na direção de percebê-las em diferentes situações, tanto do projeto Ligados pela Arte, como também em meu trajeto. As discussões são apoiadas aqui por Josette Ferral e pelo conceito de liminaridade, de Eliana Diegues Cabarreiro. Estas experiências apoiam proposições para um ensino de teatro acessível, a partir dos processos de criação em performance, apontando para pedagogias de performance, de acordo com Elise Lampineau, Gilberto Icli e Mônica Bonato, e pedagogia em performance, conforme Carminda André. As pedagogias têm o viés da facilitação da experiência, como propõe Estelle Alfon, algo para além dos conceitos de inclusão ou acessibilidade, mas uma sintonia em estar junto, perpassando a criação de cada professor ou professora performer.
Assim, as proposições para um ensino de teatro acessível se aproximam da metáfora de fazer um guarda-chuva, como na performance Aspire, privilegiando criações fluídas e multidisciplinares, que podem ser proposições práticas, facilitando aspectos para pessoas neurodiversas, proposições pragmáticas, dando ao corpo o protagonismo da atividade pedagógica em todos os seus aspectos sensoriais, e proposições perceptuais, qualidades intuitivas para a criação de redes entre os diferentes grupos, que vêm da experiência do fazer, em que o professor, professora, se mantém artista. No meu caso, professora performer. Os autores referenciados abrem o diálogo aqui com Fernand Deligny, Auguste Boal, Eduardo Glissant e Ailton Krenak. A errância se encerra com a dança de Omolu, uma homenagem ao orixá que me saudou quando cheguei em Salvador. Suas roupas de palha, suas franjas que espalham a cura, permitem que seu corpo permaneça indefinido, sem contornos delineados, sem uma forma constituída. É aberta, assimétrica, errante, celebrando a diferença. A dança é a celebração, as possibilidades de mundo que podem vir a se expandir a partir de processos experienciais, interdependentes, que facilitam propostas de aprendizagem para a criação de cenas diversas para todas as pessoas, outros modos de produção de saberes. Com este estudo, pretendi trazer saberes que vieram de corpos excluídos e neurodiversos para o ambiente acadêmico. São corpos que estão fora dos espaços teatrais organizados, acomodados em plateias. Estamos lidando com corpos liminares, desordenados, caóticos, na dimensão de agentes performáticos, como menciona Eliana Diegues. Que estes corpos se configurem em nossas práticas cênicas e nossas estratégias pedagógicas. Escolhi fazer uma investigação a partir de meus processos de vida como forma de pesquisar o paradigma da neurodiversidade nas artes cênicas. Sinto que ela não acaba aqui. A criação de redes e novas conexões que se formam. Para os povos originários, há muitas conexões entre diferentes modos de existir. Há árvores, pedras, montanhas e rios com quem eles conversam e se aconselham. Há diversidade de formas de compreensões. Nas palavras do líder indígena Ailton Krenak, fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. É desde pensar natureza de Krenak que aposto nos estudos do corpo, na minha reconciliação entre artista e docente que já foram motivo de conflitos, nas forças de criação que propõem tecer redes, encontros, abrir guarda-chuvas, sempre em trânsito, em processo e em relação. Algo que não está feito, mas se encontra fazendo. Assim como os ciclos da natureza, onde a neurodiversidade pode ser vista para além do conceito de desordem, a perspectiva relacional abre um novo caminho para uma não-linguagem, que questiona como nós movemos o mundo e como queremos que ele seja movido daqui em diante.